Muito boa noite a todos os nossos irmãos do Grupo Calvinistas de Dort e a todos os irmãos que vão ver esse debate pelo nosso canal no YouTube, tá? É com grande satisfação que eu vou mediar o 12º debate teológico da nossa sala, do grupo nesta noite. Para quem não me conhece, meu nome é Danner Cabreira, tá? Eu serei o mediador desse debate. Queria de antemão já agradecer a todos que estão nos ouvindo, que irão nos ver pelo YouTube, dizer que a gente fica muito grato e vocês são a força que levam o Dort adiante, amém? Bom, sem muita brincadeira, já vamos passar para apresentar os nossos dois debatedores dessa noite, tá? Nosso primeiro debatedor que eu quero apresentar nessa noite é o irmão Lion Ribeiro, ele tem 24 anos, é da Igreja Presbiteriana de Maringá, do estado do Paraná. O nosso irmão Lion vai defender a visão infralapsariana. E o nosso segundo, na verdade, nossa segunda debatedora, está brilhantando o debate hoje, a nossa irmã Jasmin. Ela tem 27 anos, é da Igreja Presbiteriana, Morumbi, São Paulo. Ela vai defender a posição supralapsariana. Bom, vamos ver agora, eu vou passar a palavra aos dois para que os dois possam expor as suas convicções, ok? Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o Lion. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe organizadora do grupo Calvinistas de Dortes, bem como a equipe que organizou o debate, a arte, a divulgação, como um todo. Também gostaria de agradecer muito a participação da irmã, que estará aqui juntamente comigo, comentando um pouquinho sobre a questão lapsarianista. Outro ponto que eu gostaria de fazer é um agradecimento a todos os membros que estão aqui carinhosamente ouvindo a exposição que será feita nos próximos momentos. A visão que eu irei defender, expor e contrapor será a visão infralapsariana. A visão infralapsariana, ao meu ver, ela está em harmonia com os demais atributos divinos: bondade, coerência, principalmente justiça. Então, por conta disso, eu irei demonstrar aqui, através de perguntas e respostas, a harmonia entre elas e mostrar que somente a visão infralapsariana é que sustenta esta harmonia. Somente uma apresentação da visão infralapsariana. A visão infralapsariana é que Deus, antes de criar todas as coisas, ele pensou, vou criar. Então ele começou a organizar em sua cabeça todos os passos para então a criação venha a acontecer. Entre eles, Deus pensou: vou permitir a queda da raça humana para posteriormente eleger alguns, dentre os pecadores, para a salvação. Esta visão está em completa coerência, em completa harmonia com os demais atributos divinos. Então, primeiro, Deus vê a sociedade caída para depois eleger algumas pessoas. Boa noite a todos, eu sou a Jasmine, do sobrenome impronunciável, porque é incrível, até agora ninguém conseguiu pronunciar. Gostaria primeiro de agradecer a todos que estão aqui, à organização do debate, ao Lion, e a todos que estão aqui assistindo, e dizer que eu não consigo falar tão sério feito os meninos, porque se eu falar tão sério assim eu tenho uma crise de riso. A visão que eu vou defender é a supralapsariana, qual eu não tenho ainda plena convicção de que sou adepta dela. No entanto, eu tenho plena convicção de que não sou infralapsariana. Infralapsarianos, e é o que eu pretendo demonstrar nesse debate, eles confundem a ordem cronológica com a ordem lógica das coisas. E é o que eu pretendo defender e explanar um pouco mais, para que todos conheçam um pouco mais também da visão supralapsariana e a visão infralapsariana trazida através do Lion. A lapsariana, por sua vez, ela defende que Deus, antes mesmo de decretar a criação de toda a humanidade, ele já tinha escolhido seus eleitos e seus réprobos ativamente, e durante o debate eu pretendo mostrar que isso não entra em conflito com nenhum dos seus atributos, nem sequer justiça, bondade, amor ou mesmo coerência. Bom, vamos dar início à nossa primeira rodada de perguntas, respostas e réplicas. Eu quero convidar o irmão Lion. O senhor tem até 3 minutos para elaborar sua questão para a irmã Jasmine, tá? A palavra é sua. De fato, a eleição divina aconteceu antes da criação do mundo, como diz claramente o texto de Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A minha primeira pergunta será: os atributos de Deus são prerrogativas para ele regir todo o seu agir. A justiça é um atributo divino que impede ele ser injusto. A pergunta: um Deus
que age elegendo pessoas para a salvação, ou seja, o perdão, de algo que elas não são culpadas, respeita sua prerrogativa de justiça? Queria convidar a irmã Jasmin para elaborar sua resposta. A senhora tem até 3 minutos para fazê-lo. Primeiramente, a gente precisa definir o que é justiça. Justiça, numa definição bem rápida, por conta da dinâmica do debate, seria um apego à lei. Há uma lei, qual os homens devem se ajustar a essa lei. A transgressão dela gera punições, isso também na continuação da lei, e a obediência dela gera benefícios e se torna um homem justo, ou seja, aquele que vive conforme uma lei. Quando Laio me pergunta se escolher homens por algo que eles ainda não fizeram, isso também acaba prejudicando a onisciência de Deus, ou a presença de Deus, mas como que isso fere a justiça? Porque para que seja justo, Deus teria que, no padrão de justiça que ele usa, humana, Deus teria que estar submisso a alguma lei. Deus não está submisso a lei nenhuma. Deus é justo em si mesmo, ele é a fonte da justiça, porque nós estamos submissos às leis. E como Deus é justo em si mesmo, ele não precisa seguir lei nenhuma. Então isso não fere em momento algum a justiça de Deus. Então a gente precisa definir se a justiça que o Senhor coloca é a justiça conforme critérios humanos ou a justiça de Deus, porque Deus é justo em si mesmo. Ele não segue lei alguma, então todas as suas decisões que tomadas, queira condenar ou queira salvar alguém, são justas, porque Ele é a fonte da justiça. Porque escapou. Baseada nessa mesma afirmação, se eu for levar em conta, a justiça seria dentro do padrão que você fala. Não se pode condenar alguém por algo que ele ainda não fez. Assim como não se pode absolver ou proteger ou mesmo salvar alguém baseado em algo que ele nunca fez. Então, se Deus é injusto em condenar pessoas pelo que elas ainda não fizeram, segundo a sua lógica, se for seguir essa premissa, Deus também seria injusto em salvar pessoas sem mérito algum. Lembrando que nós também somos salvos sem mérito algum. Então, esse padrão de justiça não se aplica. Na minha concepção, eu não consigo relacionar injustiça em reprovar pessoas antes mesmo delas terem feito algo, delas terem feito algo, uma vez que nós também somos salvos sem precisarmos fazer nada. Isso num ponto de vista humano. Da mesma forma que são condenadas sem antes feito nada, ou no ponto, mesmo do ponto de vista humano. Paulo, em Romanos 9, escreve sobre isso, quando ele fala sobre Jacó e Esaú. O que os gêmeos, antes mesmo dos gêmeos terem feito algo, ele escolheu, amou a Jacó e odiou Esaú. Então, Paulo deixa isso claro, sem que antes mesmo eles tenham feito nada. Então, eu não consigo aplicar ou entender em que isso contraria a justiça. Bom, irmão Lion, o irmão tem até 3 minutos para a sua réplica, tá? Lembrando que o tempo limite é de até 3 minutos em um único áudio, ok? Assim que o senhor estiver pronto, o senhor pode gravar. Os atributos divinos, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, eles são regidos e regulamentados por algo. E esse algo é a própria essência do atributo. E o que é a essência de algo? Aquilo que dá característica a esse algo, aquilo que personifica esse algo, aquilo que faz com que esse algo não seja outro algo, dando como, por exemplo, eternidade. Eternidade, quando falamos no sentido divino, quer dizer que Deus sempre existiu, não tem começo e não tem fim. Esta definição, Deus sempre existiu, não tem começo nem fim, é o atributo eternidade. Se mudássemos essa definição, eternidade ainda assim seria eternidade? Se falássemos que Deus tem começo, mas não tem fim, eternidade já não existe mais. Isso fere a definição, logo o atributo não existe mais. Foi dito aqui anteriormente que Deus, ao salvar algumas pessoas, ele estaria sendo injusto antes mesmo da concepção no plano de Cristo. Na verdade, não. Na verdade, não atribuímos mais à justiça a característica da salvação e da eleição, mas sim a misericórdia. A misericórdia, no caso, é não dar um castigo que deveria ser dado, por alguma explicação, algum motivo que, no caso, sabemos que é Cristo. Então, por conta disso, não entendemos que Deus, ao salvar algumas pessoas, estaria sendo injusto, mas sim misericordioso. Agora, porém, se Deus condena algumas pessoas sem antes contemplar o pecado delas, ele sim estaria sendo injusto
por definição. Agora vamos para um texto bíblico, vamos pegar aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Veja só, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, versículo 19, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Me diga, como é que Deus reconcilia através da eleição, e a reconciliação é através da eleição, e não levaria os pecados dos homens, sendo que Deus não tivesse vendo o pecado dos homens? Logo, o pecado da humanidade é uma prerrogativa para a reconciliação, porque sem o pecado do homem, não há reconciliação. Ele está reconciliando com o quê? O homem não pecou, ele não contemplou o pecado. Então, por conta disso, a definição de essência, de justiça e a reconciliação extingue toda e qualquer possibilidade de supralapsarianismo. O infralapsarianismo, nesse momento, se concretiza, porque ele fala que, primeiro, Deus, antes de criar o mundo, ele vê em sua mente a sociedade caindo para depois eleger alguém. Dessa forma, ele consegue reconciliar e dessa forma ele consegue ser justo. Irmã Jasmine, a senhora tem até 3 minutos para elaborar a sua primeira questão. Lembrando que, se tu quiser usar um pouco desses 3 minutos para fazer uma pequena tréplica, pode usar. Mas é obrigatório usar os 3 minutos para fazer a pergunta, ok? Como eu ainda tenho 3 minutos e minha pergunta ela é bem curtinha, então eu vou aproveitar isso para ter uma tréplica. É muito interessante a primeira parte do seu áudio, quando você diz que quando mudamos a característica ou a definição de um atributo, ele deixa de existir. No entanto, a definição de justiça é exatamente essa. Uma lei, conformidade com a lei te torna justo. A transgressão dessa lei te torna injusto. E é nesse sentido, inclusive, que a Bíblia não há um justo sequer. Porque não existe um ser humano que esteja de acordo com a lei divina. Quando partimos para Deus sobre justiça, estamos falando da sua retidão como legislador e não como sublime suas leis. Então, nesse caso, quando se diz que Deus é justo, é porque a sua lei é justa, ela está em conformidade com seu próprio caráter ou com a sua ideia de perfeição. Quando eu digo que Deus é justo em si mesmo, é porque quando dizemos que algo é perfeito, é porque ela atinge tudo aquilo que deve ser. Então, a lei que rege a Deus é ela mesma. E note que, mais uma vez, você coloca a definição humana de justiça, ou seja, Deus tem necessariamente que estar de acordo com o padrão de justiça humana, ou seja, ele tem uma lei a qual ele deve se submeter e não a si mesmo. Então, Deus deixa de ser perfeito, que é o conceito, inclusive, da palavra Deus. É a perfeição máxima de tudo. Então, não. Isso não fere os atributos divinos. Como eu já falei bastante, e agora a minha pergunta. Bem curtinha mesmo. Lion, qual o propósito da criação da humanidade? Irmão Lion, o senhor tem até 3 minutos para a sua resposta, ok? Assim que ouvir o áudio, pode fazer a sua resposta. O propósito da criação da humanidade, bem como da criação de qualquer outra coisa, é o louvor da glória de Deus. Uma coisa Deus tem como principal, é a sua glória. Deus não ama mais o homem do que sua própria glória. Deus não ama mais as estrelas do que sua própria glória. Deus ama a sua glória e por esse motivo fez a criação, inclusive a humanidade no meio dela, para que seja louvado a glória dele por completo. E Deus, ele quer ser louvado por completo. E por esse motivo existe o pecado no mundo. Uma das características de Deus, um dos atributos divinos, é a ira, que é derramada sobre os ímpios. Esta ira que é derramada sobre os ímpios traz à tona para a criação vislumbrar uma característica de Deus, que é a ira. Dessa forma, Deus pode se revelar plenamente, tanto a bondade quanto a justiça, a misericórdia, a eternidade, a longanimidade e etc. Tudo que acontece é para o louvor da glória de Deus. E essa é a finalidade, o propósito central do homem e de toda a criação. Irmã Jasmine, até 3 minutos para a sua réplica, ok? Assim que a senhora terminar o áudio, possa fazer a sua réplica, ok? No aguardo.
Lion, eu concordo plenamente com você. Oi, 190 pessoas que estão me assistindo online, eu estou desconfortável com isso porque eu sou um ser humano tímido. Então vamos lá, Lion, eu concordo plenamente, mas o problema desse seu argumento é como você concilia isso com o infralapsarianismo. Porque se todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, inclusive em Efésios 1, 11, 12, diz isso, então eu não tenho como discordar de você, e é inclusive o que eu defendo, como que acontece a ordem lógica dos decretos? Como se Deus seria glorificado? Cristo subjugando todas as coisas. Cristo subjugando todas as coisas, ele salvaria um povo. Esse povo seria escolhido para que seja a igreja. Consequentemente, alguns são reprovados. E só então se cria a humanidade. Veja que vocês confundem a execução cronológica com a ordem lógica em que as coisas acontecem. É como se eu dissesse, o fim principal é eu chegar no meu escritório. Então, eu tenho em mente chegar no meu escritório. Depois eu penso em como eu vou chegar no meu escritório. Eu vou chegar no meu escritório de carro. Aí eu penso em pegar um carro. Mas para que eu pegue o carro, eu preciso levantar da cama. Aí eu coloco o despertador para tocar. Essa é a ordem lógica da racionalidade. Quando vocês dizem que Deus primeiro precisou contemplar a humanidade caída para só então decretar quem seria salvo e quem não seria, vocês colocam a glória de Deus como um segundo plano. Porque primeiro ele precisou decretar criar, então vê o homem caído e só então Jesus entra em plano. Então, a glória de Deus ou Jesus é um plano B. Cristo passa a ser criado para a igreja e não a igreja para Cristo, onde a Bíblia mostra que é exatamente o contrário. E se o problema é a reprovação de alguns, como você diz, que não fizeram nada nos áudios anteriores, se a gente pega Isaías 43, 3, a gente vê Cristo dando a algumas pessoas por amor a outras. E é a mesma forma como os réprobos servem para a igreja. Veja, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Viste que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Os réprobos são dados pela igreja. A igreja foi criada para Cristo. Cristo, e não Cristo para a igreja. Quando você inverte a ordem lógica disso, dizendo que Deus primeiro precisou criar para só então decretar a queda, contemplar a humanidade caída e só então eleger, você torna Cristo como um plano B, acaba dando vazão aos arminianos, você coloca a igreja, Cristo sendo criado para a igreja e não a igreja por Cristo. Notou a confusão que isso traz? Eu vou exceder o tempo. Irmão Lion, o senhor tem até 3 minutos para efetuar a sua segunda pergunta, irmã Jasmine. Lembrando que o senhor pode usar uma pequena porção desses 3 minutos, tá? Para efetuar uma pequena tréplica, mas dentro dos 3 minutos o senhor terá que fazer a sua segunda pergunta a ela, ok? Tá com o senhor a palavra. Assim como eu havia dito anteriormente, Deus ele quer se revelar por completo, para que desta forma ele possa ser louvado por completo. O infralapsariano ele fala que Deus ele contempla a sociedade caída, ele permite a queda para então eleger alguns. E o que isso significa? Significa Deus se revelando, significa Deus mostrando a sua misericórdia, significa Deus mostrando a sua longanimidade, significa Deus mostrando a sua justiça. Ao contemplar a queda para depois eleger, é um ato de justiça. Já o supralapsariano não. Primeiro Deus elege, para depois contemplar a queda. Que característica divina está sendo revelada ali? Bondade? Ué, que bondade é essa? Não tem por que ser bom, todo mundo merece bondade. Longanimidade? Não tem porquê. Deus não precisa esperar nada. Seria a ira? Ira do quê? Não há pecado. Deus não contemplou o pecado. Então, o supralapsariano acusa o infralapsariano de não louvar a glória de Deus do ponto correto, sendo que, em primeiro lugar, é o infralapsariano que, primeiro de tudo, coloca o louvor da glória de Deus ao contemplar e apresentar Deus por completo. Eu gostaria de ler alguns textos aqui para fazer a minha segunda indagação. O texto é em Isaías 5:20. Ai do que chamam o bem de mal e o mal de bem, fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Jó 8:3. Acaso Deus deturparia a justiça? Será que Deus, o Todo-Poderoso, torce o direito? Provérbios 17:15. Há duas injustiças que o Senhor abomina,
que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade, como justo. Lamentações 3:35. Negar a quem quer que seja os direitos, assim é desafiar o próprio Altíssimo. Para o infralapsariano, os não eleitos foram primeiramente vistos como caídos e, posteriormente, eles foram condenados somente por conta dos seus próprios pecados. Para o supralapsarianismo, Deus primeiro rejeitou os réprobos. E o que são os réprobos? São os não eleitos. Como resultado da sua soberania. Então ele ordenou os meios para a condenação através da queda. Pergunta: Deus, ao rejeitar os réprobos, o qual ele vê simplesmente como homens e não como pecadores, estaria em harmonia com as orientações que lhe passou anteriormente, as quais eu li aqui? Irmã Jasmine, assim que a senhora ouvir a pergunta do irmão Lai, a senhora tem até 3 minutos para a sua resposta, ok? Assim que a senhora ouvir, sinta-se à vontade para responder. Estava gravando um áudio, aí deu piti no telefone, o telefone descarregou. Me perdoem a demora. Vamos lá, que mais uma vez teu problema está na definição de justiça. Não se pode aplicar um padrão de justiça humano a Deus, criatura. Sobre como você disse que não entende como Deus se revela dentro da visão supralapsariana. Primeiro, como concordamos nos áudios anteriores, nós concordamos. Lembra o fim principal da criação dos seres humanos, todas as coisas, foi para a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada tanto na salvação dos eleitos, como na condenação dos réprobos, certo? E assim Deus manifesta sua glória. Deus não criou os seres humanos para manifestar o seu amor, ele não precisava disso. Atos 15:17 é que eu estou sem Bíblia, tá, gente? Mas Atos 15:17... sim, não, Atos 17:25, lembrei. Diz que Deus não é servido por mãos humanas. Então, Deus não precisa demonstrar seu amor em coisas imperfeitas. Ele poderia ter demonstrado seu amor aos anjos, que foram criados antes mesmo dos seres humanos, e antes mesmo disso, Deus sempre existiu e as pessoas da Trindade amavam-se entre si. Deus ama os seres humanos por amor de si mesmo, por amor de seus atributos, e não como fim principal em um homem. E é isso que o infralapsarianismo coloca, assim como o arminianismo. Deus exercendo o seu amor no homem como fim no próprio homem, contrariando o que a Bíblia diz. E sim, está em perfeita harmonia Deus reprovar as pessoas antes mesmo de contemplar a queda, como Paulo diz em Romanos 9. E ele já até preveu a sua pergunta, isso há mais de 2.000, quase 2.000 anos atrás. Olha que legal. Porque aí você pergunta, mas eu não fiz nada, por que Deus já me faria para ser condenado antes de eu fazer qualquer coisa? Aí Paulo responde: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados, ou seja, feitos para a perdição? Notou que mesmo Paulo já responde essa tua pergunta. Então não há injustiça nenhuma de Deus. Irmão Lion, assim que o senhor ouvir a resposta da irmã Jasmine, o senhor tem até 3 minutos para a sua segunda réplica da resposta da irmã Jasmine, ok? Assim que o senhor ouvir, fique à vontade. Muito obrigado pela resposta. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que invocar Romanos 9 para a conversa é um erro de anacronismo, visto que a conversa sobre lapsarianismo, ou seja, os acontecimentos na mente de Deus antes da criação do mundo, que precederam a queda antes dele criar o mundo. O possível indagador de Paulo em Romanos 9, ele está fazendo uma pergunta vislumbrando a queda, a partir da queda. Então, invocar Romanos 9 para a conversa, que é uma conversa anterior à vislumbração dela mesma, é bem errado, tá? É um erro anacrônico. Pois bem, como há uma dificuldade de apresentar textos bíblicos objetivos para esse tema, estamos trabalhando conceitos secundários. E para trabalhar conceitos secundários, estamos falando sobre justiça, sobre equilíbrio e etc. Vamos entrar um pouquinho mais
em coerência. Vamos falar sobre Aristóteles. Para Aristóteles, a essência das coisas não é aquilo que ela é formada, por exemplo, átomo, metais ou células, mas sim a sua função, que é chamado de ergon. Por exemplo, a função do joelho é dobrar, dos olhos, ver, da faca, cortar. Sabemos que uma coisa é boa quando cumpre bem a sua função. A partir disso, podemos avaliar as coisas e falar: tal coisa é melhor do que tal coisa. Uma faca é melhor que outra faca quando corta bem. Quando falamos sobre julgamento, qual que é a essência do julgamento? Justiça. Perfeito. Existe um julgamento com uma justiça melhor e com uma justiça imperfeita. É a mesma coisa que vemos no Supremo Tribunal Federal e etc. Temos vários exemplos para trabalhar sobre isso, porém o tempo é reduzido. Prosseguindo, virtude ou essência de algo é aquilo que confere a capacidade para que se cumpra bem a sua função. Por exemplo, a virtude dos olhos, perdão, a virtude do joelho é força, uma articulação forte, um tendão forte, possibilita que ele cumpra bem a sua função, que é dobrar. Dos olhos, uma plenitude de células fotorreceptoras. Da faca, uma afiação. Então, uma faca mais afiada, que tem a virtude de afiação, ela pode cumprir bem a sua função, que é cortar. E qual que é a virtude da justiça? Equidade. Equidade é a virtude da justiça. E o que é equidade? É uma característica de imparcialidade, isenção, neutralidade. Quando estamos falando de um Deus que julga sem antes contemplar o pecado, ele não está seguindo a equidade. Logo, a justiça dele, comparada com outras justiças, é pior. Por definição, acabamos de levar a justiça divina para algo bem triste, né? Bem medonho. Então, por esse motivo, quando eu pergunto sobre quando eu pergunto sobre a harmonia de Deus com as suas orientações passadas, a equidade entra em primeiro ponto e um ponto fundamental. Irmã Jasmine, a senhora pode fazer a sua segunda pergunta ao irmão Laio, lembrando que a senhora pode, tá, usar desses 3 minutos, tá, da sua segunda pergunta, melhor dizendo, para efetuar uma pequena tréplica, mas a sua pergunta tem que ser feita dentro dos 3 minutos, ok? Sinta-se à vontade assim que ouvir a réplica do irmão, ok? Certo, vamos lá, aproveitar que eu tenho 3 minutos para pergunta, que é ótimo. Certo, lá eu vou considerar seu ponto de vista por um momento. Necessitamos de equidade e é necessário uma ação do homem para que haja condenação. Lógico que, ok, estamos falando dos decretos antes mesmo da queda, certo? Então é necessário que o homem tenha uma ação para que haja condenação. Dessa forma você se coloca como algo, o princípio de equidade ou algo justo. Nós dois estamos de acordo, um consenso, de que Deus decretou a queda. A nossa divergência é só na ordem. Você diz que primeiro Deus criou, segundo decretou a queda. Eu digo que Deus primeiro escolheu, decretou a queda, depois decretou a queda e só depois criou. Mas ambos estamos de acordo que Deus decretou a queda. Tendo em mente que Deus decretou a queda, os meios pelo qual a queda haveria de acontecer também foram determinados por ele. Inclusive, nossas confissões de fé, a confissão de fé qual subscrevemos diz isso, que Deus decretou todas as coisas, inclusive as causas por quais elas viriam a existir. Então, antes mesmo do homem pecar, veja que Deus precisou decretar a queda para que só em seguida escolhesse. Então, Deus decretou os meios pelo qual a queda ocorreria. Deus decretou o pecado. Antes mesmo do homem pecar. Isso numa ordem lógica, numa ordem racional. Mas, eu te pergunto, como você disse que era primeiro o homem precisa fazer algo para ser condenado, uma vez que a própria queda já o condenou, isso segundo sua visão. Mas ele não fez nada, ele seguiu apenas um decreto. A queda haveria de acontecer e Deus decretou essas causas. Ou, na sua opinião, Laio, e essa aí vai minha pergunta, Deus simplesmente contemplou o pecado, assistindo passivamente a queda do homem, e temos em vista que a queda foi uma espécie de frustração do plano divino.
ou ele ativamente decretou a queda, os meios pelo qual haveria, ou seja, ele decretou o pecado antes mesmo do homem fazer qualquer coisa? Eu gostaria de ouvir uma explanação sobre isso. Irmão Laio, até 3 minutos para sua resposta à segunda pergunta da irmã Jasmine, ok? Assim que o senhor terminar de ouvir a pergunta, sinta-se à vontade para respondê-la. Perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma clara distinção entre lapsarianismo e decretos divinos. Quando falamos sobre lapsarianismo, tem o infralapsariano, o supralapsariano, que são o quê? São pensamentos que dizem como Deus organizou em sua mente a ordem dos acontecimentos antes da criação. Já o estudo dos decretos divinos, o que entra? Determinista rígido, determinista flexível, compatibilista, fatalista. O que diz? Diz que se Deus decretou tudo exaustivamente ou não. Vamos lá, quando falamos sobre a junção entre esses dois assuntos, devemos lembrar que nem todo supralapsariano é um determinista rígido, bem como nem todo infralapsariano é um fatalista. Há supralapsarianos que são compatibilistas, bem como há infralapsarianos que são compatibilistas, deterministas e por aí vai. Então existe uma flexibilidade e não é o tema tratado em questão. Mas para responder a sua pergunta, vamos lá. Quando falamos sobre Deus e a queda, falamos de se Deus decretou ou não a queda. Pergunta: Deus precisa decretar algo para que esse algo venha a acontecer? Não. Coisas que aconteceriam naturalmente, Deus não precisa decretar. Por exemplo, Deus precisaria decretar que a bola de boliche caia ao chão para que então ela caia? É claro que não, existe uma lei chamada gravidade. Será que se Deus não decreta que a bola de boliche cai, a bola de boliche vai ficar flutuando? É claro que não. Será que se Deus não decretar que o homem peque, o homem vai ficar assim, ó, andando tranquilo, nunca mais vai pecar? É claro que não. Deus não precisa decretar o adultério para que o homem adultere. Deus não precisa decretar o pecado para que o homem peque. Assim como existe a lei gravidade, existe a lei carnalidade, que faz com que o homem necessariamente peque, assim como faz que a bola de boliche necessariamente caia. Pois bem, quando falamos do jardim do Éden, Deus ele participou ativamente na construção do plano de fundo. Deus colocou Eva, Adão, jardim, serpente, árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado da árvore da vida. Deus ele colocou o plano de fundo. E Deus sabia que ao colocar esse plano de fundo, necessariamente Eva iria comer do fruto e oferecer parte do fruto a Adão. Pois bem, para que Deus ia precisar decretar isso para que isso viesse a acontecer, sendo que Deus sabia que isso viesse a acontecer caso as coisas fossem feitas dessa forma? É claro que não, Deus não precisou fazer isso. E por outro lado, se Deus fizesse isso, imagina só, Deus chega lá para Eva e fala assim: Eva, você comeu do fruto proibido. E Eva ia falar: é claro que eu comi. Eu ia fazer o quê? Você decretou que eu comesse? Então não faz sentido pensarmos dessa forma que Deus decretou, mas sim que Eva, ela tinha todo o contexto que possibilitaria ela pecar e ela pecou por liberdade. Por esse motivo ela é julgada e por esse motivo ela é condenada. Você condenar alguém sem ter julgamento é ilógico. A mesma coisa Deus proíbe que o homem se molhe. Daí cata o homem, joga na piscina e fala assim: ah, se molhou, vai ser condenado. Não tem sentido, não tem lógica. Irmã Jasmine, tá? Assim que a senhora ouvir a resposta do irmão Laio, a senhora tem até 3 minutos para a sua réplica, ok? Assim que ouvir, sinta-se à vontade para utilizar da sua réplica, ok? Muito bem. Então, senhoras e senhores, mais senhores do que senhoras, porque normalmente quando eu acho que é uma senhora, tem uma foto de uma senhora, é um senhor. Mas enfim, eis aí a razão do que, porque eu digo para vocês, em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, que assim como o Acre, infralapsarianos não existem. O que existe é um arminiano em cima do muro. Por que eu digo isso? Veja, que nessa pergunta até se perdeu até o propósito do debate. Por quê? A queda não foi decretada. Eva ou Adão, eles pecaram por liberdade. Então foi um efeito colateral. Sobre seu exemplo com a bola de boliche, Deus não precisa decretar que a bola de boliche caia. Eu vou ficar de acordo por enquanto com isso. Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. Quem rege todas as leis que regem o universo? Então se anula a soberania de Deus. Porque até mesmo a lei da gravidade, que é a causa primária da bola de boliche cair, foi decretada por Deus, ou não?
Então, o que que a gente acaba nisso? No livre-arbítrio. Ele diz, olha, não precisa ter um decreto para que o homem peque. O homem, através da sua carnalidade, ele peca. Isso após a queda. Mas para que houvesse a queda, Deus precisava decretar. E era, inclusive, a única concordância que se tinha nesse debate. Porém, agora, quando eu pergunto a ele, certo, então se é injusto Deus reprovar pessoas antes que elas façam qualquer coisa, então ele não pode ter decretado a queda, ou ele decretou. E aí ele toma uma posição arminiana. Não, Deus não decretou a queda ia acontecer. Então, o que acabamos de criar com isso? A implicação lógica disso. De que existem efeitos alheios à vontade de Deus. Existem eventos que ocorrem alheio àquilo que Deus planejou. E é onde eu digo, e repito, não existe infralapsariano, existe um arminiano em cima do muro. E sempre, quando se anula a soberania de Deus, como é no caso que aconteceu agora, que anula até mesmo a premissa da qual ele parte, que Deus decretou a queda, tudo bem que numa ordem inversa minha, se recorre ao livre-arbítrio, e quando se anula a essa soberania de Deus, vai se refugiar na bondade, que se confunde o tempo inteiro com benevolência, justiça divina, mas usando um padrão humano, exatamente aquilo que os arminianos fazem. E esse é uma das razões, como eu disse logo das apresentações, pela qual eu não sou infralapsariano. Irmão Lion, o senhor tem até 3 minutos para efetuar a sua terceira e última pergunta à irmã Jasmine. Lembrando que o irmão pode utilizar desses 3 minutos, uma pequena porção desses 3 minutos para efetuar uma réplica, mas é obrigatório fazer a sua terceira e última pergunta. Pois bem, vamos lá. Foi demonstrado agora um desconhecimento profundo sobre o que é calvinismo. Foi atribuído ao calvinismo a necessidade de ser determinista e a necessidade de ser supralapsariano. Pois bem, alguém discorda que Augusto Nicodemos é calvinista? Alguém discorda que John Piper é calvinista? Eles não são deterministas rígidos, assim como é o pensamento apresentado aqui agora. E eles são calvinistas. Alguém vai discordar que a Confissão de Westminster é calvinista? Alguém vai discordar que os cânones de Dort são calvinistas? Eles não são supralapsarianos, são infralapsarianos, assim como eu irei demonstrar agora na minha pergunta. Lerei 2 trechos. Cânones de Dort, artigo 7, capítulo 1, diz o seguinte: eleição é o incomunicável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolhe um número grande e definido de pessoas para a salvação. Por pura graça, estas são escolhidas de acordo com o seu soberano e propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano, o qual caiu por sua própria culpa, de sua integridade original, para o pecado e perdição. Olha só, de acordo com os cânones de Dort, quando Deus escolheu alguma pessoa, ele o escolheu como aquele que, em seu decreto, tinha caído em pecado. Isso é infralapsarianismo, ok? Vamos pegar aqui, ó, a Confissão de Westminster, que é claramente calvinista, ninguém vai discordar disso. Confissão de Westminster, eu estou pegando aqui, capítulo 3, inciso 7º, que diz: segundo o inescrupulável conselho de sua própria vontade, pelo qual ele concedeu ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória e de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para o louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar ou ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Desonra e ira por causa dos seus pecados. Veja só, isso é infralapsarianismo. Tá certo? Cânones de Dort e Confissão de Westminster não são mais calvinistas por conta disso? A pergunta é bem objetiva. Existe um número gigantesco, esmagador de confissões infralapsarianas, entre elas as principais, Dort e Westminster. Pergunta: o que as confissões oficiais que seguimos são calvinistas? O que isso indica para você? Elas estão erradas nisso? Irmã Jasmine, a senhora tem até 3 minutos para exercer a sua terceira e última resposta, tá? Assim que a senhora terminar de ouvir, sinta-se à vontade para efetuar a resposta. O que
fato de a maioria esmagadora das confissões de fé serem infralapsarianas diz para mim o fato de sermos confessionais, apesar de que nem todos aqui são. As confissões, eu as sigo naquilo que elas estão de acordo com a Bíblia. No entanto, eu não posso dar às confissões de fé o mesmo peso da Bíblia. Elas não são inspiradas, elas não são infalíveis. As confissões, em geral, são boas. Lembrando que no Sínodo de Dort, deu branco no nome do homem agora. Bela hora para dar branco. Mesmo com a insistência, eu vou lembrar, no final do debate, eu vou ficar devendo, com a insistência dele para que as confissões fossem supralapsarianas, se decidiu adotar a visão infralapsariana justamente porque haviam acabado de sair de uma disputa, ou mesmo do Sínodo de Dort, que era a principal acusação dos arminianos de atribuir o mal a Deus. Então, sim, no popular das Joas eles arregaram. Por que eu digo que eles arregaram? Porque eles partem da mesma premissa que você seguiu e tem medo da conclusão lógica. E é isso que a CFW faz também. Ela parte da premissa lógica que Deus decretou todas as coisas e as causas pelos meios em qual há de existir. Isso está nos cânones de Dort, isso está na CFW, isso está na Confissão Helvética e, se eu não me engano, no Catecismo de Hildenberg também. Eu não vou lembrar. Mas, de uma forma que Deus não se torna o autor do mal nem o causador do pecado. Só que ela não traz uma solução para isso. E ela continua falha. Então, o fato das confissões serem infralapsarianas dizem para mim que o fato delas não serem inspiradas, porque eu não posso colocá-las em pé de igualdade com a Bíblia, elas falharam nisso sim. Porque elas partem da premissa lógica, mas têm medo da conclusão. E o que elas fazem são simplesmente tirar o delas da reta, mas não trazem uma solução para isso. E a implicação lógica, querendo ou não, é que se Deus decretou todas as causas, inclusive a própria premissa lógica que você parte nesse debate, de que Deus decretou a queda, e ao mesmo tempo não, ele não decretou, o homem caiu por liberdade. É decreto ou liberdade? E aí acaba se contradizendo em si mesmo. Então, sim, sou confessional. Sim, até o ponto em que elas não firam a Bíblia, e nesse caso elas fazem um erro enorme de lógica e colocam os decretos de Deus como irracionais também. Coloca Deus como um ser irracional. Eu até entendo que seja pelo medo ou receio de afirmar que Deus, ou de atribuir algum pecado a Deus. No entanto, eu não vejo nenhum conflito nisso. Irmão Laio, o senhor tem até 3 minutos, tá? Para efetuar a sua terceira e última réplica. Lembrando, tá? Sinta-se à vontade, assim que o senhor ouvir a terceira e a última resposta da irmã Jasmine, possa efetuar a sua terceira e última réplica dentro dos 3 minutos, ok? Eu trabalho com fatos objetivos e não com suposições, especulações, teorias, etc. Trabalhamos com aquilo que é escrito, ok? Por esse motivo, quando falamos que Dort e Westminster são infralapsarianos, elas necessariamente são infralapsarianas. Agora, ter uma imaginação, suposição, especulação que, mas elas são infralapsarianas porque não tiveram culhão para ser supralapsarianas. Da onde você tirou isso? Isso é uma especulação. Não há registro nela escrito. Mas tal pessoa disse isso. Realmente, o presidente que estava organizando a sessão de Westminster, ele era supralapsariano. Mas a convenção não foi supralapsariana. Ok? Então não vamos trabalhar com especulação. Falar que eles não tiveram culhão para ser supralapsariano e por isso foram infra. Veja só, isso é irracional. Porque, veja só, eles tiveram culhão para falar que Deus elege algumas pessoas em detrimento de outras, que a salvação é incondicional, a eleição é incondicional, que Deus elege as pessoas, mas não tiveram culhão, coragem para falar que Deus primeiro elege para depois decretar o pecado. O mais difícil eles fizeram, o mais fácil eles vão ter medo de fazer? Não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma. Então, por esse motivo, especulação aí não tem sentido algum, perfeito? Agora vamos lá. Os cânones de Dort, Confissão de Westminster, outros diversos documentos oficiais que são infralapsarianos, sabe o que mostram? Mostram
que o calvinismo em si, em sua maioria, é composto por pensadores infralapsarianos. E você disse, mas o infralapsarianismo não representa o calvinismo. Não, pelo contrário, o supralapsarianismo não representa o calvinismo, visto que a minoria dos calvinistas, historicamente falando, eram supralapsarianos. O que acontece hoje em dia é um pouco diferente, porque o supralapsarianismo ele vem fazendo muito barulho, mas não necessariamente significa que ele é a hegemonia do pensamento. É a mesma coisa que parada gay. Quando tem a parada gay em São Paulo, reúne 1 milhão de pessoas, nossa, eles são muito barulhentos. Todo mundo ouve falar do movimento LGBT. É grande? Não, é barulhento. O supralapsariano é grande? Não, é barulhento. É isso que acontece, ok? Representa a minoria, os documentos oficiais não são supralapsarianos, o calvinista em si, o calvinismo, o movimento calvinismo em si, não é supralapsariano e não é determinista rígido, ok? Isto pertence a determinismo rígido e supralapsarianismo pertence a outro pensamento soteriológico, chamado de hipercalvinismo. Não confundamos hipercalvinismo com calvinismo. E agora fica à disposição para a sua terceira e última pergunta. Irmã Jasmine, a senhora tem direito a fazer a sua terceira e última pergunta, tá? Lembrando que pode utilizar uma porção desse tempo, desses 3 minutos da terceira e última pergunta, para fazer uma pequena tréplica, mas obrigatoriamente é necessário fazer a terceira e a última pergunta, ok? Sinta-se à vontade assim que ouvir a réplica do irmão Lion. Vamos lá. Ignora os gritos de fundo, porque minha irmã é retardada, tá? Mas vamos lá. Você disse que não trabalha com suposições ou com ponderações, mas com o que foi escrito. E que eu acho que, como eles não tiveram culhões para afirmar o mais fácil, sendo que eles tiveram o mais difícil. Você acha mesmo que é fácil afirmar que Deus reprova as pessoas? Dizer que Deus elegeu é fácil. Que Deus reprova as pessoas sem elas antes terem feito nada é muito difícil. Pleno século XXI, uma confusão que está dando até hoje. Mas, deixando a suposição de lado, vamos aos fatos. O que você utilizou aí foi o ad populo. As confissões são infralapsarianas, a maioria dos calvinistas são infralapsarianos, logo eles estão corretos. Isso é uma falácia, lá eu ainda amo você, mas isso foi uma falácia. Segundo ponto. As confissões, como eu disse, elas trazem um erro lógico. Isso é um fato. Vamos parar com as suposições. Premissa lógica, Deus decretou todas as coisas. Mas não todas as coisas. Como eu disse, isso é uma contradição. Não existe lógica nisso, e todas as pessoas observam. E eu não disse que, para ser calvinista, é necessário que você seja supralapsariano. Mas que o infralapsarianismo e sua conclusão lógica vai desembocar no arminianismo, é fato. E por fim você vai acabar caindo num teísmo aberto, se brincar. Tá? Mas, aproveitando essa minha pergunta, é que o botãozinho do WhatsApp começou a bugar aqui, começou a escapar sozinho. Aproveitando essas minhas considerações, eu vou fazer uma pergunta que é, inclusive, o ponto de premissa qual as confissões partem e é o qual você parte. Deus decretou a queda, Lion, sim ou não? Ou a queda aconteceu alheia à vontade de Deus? De uma forma que Deus não teve controle com isso, foi uma espécie de efeito colateral. É isso que eu gostaria de entender para que ficasse claro. Lembrando que eu não disse que todo calvinista precisa ser supralapsariano, mas que o infralapsarianismo, na sua conclusão lógica, necessariamente desemboca no arminianismo. E é isso que acabamos de ver. Então, eu refaço a minha pergunta. Deus decretou a queda, Lion, sim ou não? Irmão Lion, o senhor tem 3 minutos para exercer o direito à sua última resposta, tá? Assim que o senhor ouvir o áudio da irmã, sinta-se à vontade, ok? Se por acaso eu fosse escrever um livro sobre frases que não devem ser ditas, a capa do meu livro seria: o infralapsarianismo necessariamente desemboca no arminianismo. Vamos ver, vamos raciocinar. Infralapsarianismo, eleição incondicional. Calvinismo. Arminianismo, eleição condicional. Sim, claro. Com certeza, é óbvio, que o infralapsarianismo desemboca no arminianismo. É claro, é só a gente mudar tudo, né? É mudar a tulip para a factis. Só mudar tudo isso, os 5 pontos. A gente muda todos, aí sim.
Se mudar todos os pontos calvinistas, aí podemos falar que o infralapsarianismo desemboca necessariamente no arminianismo. Essa é uma frase completamente coerente que, provavelmente, se eu for escrever um livro sobre frases que não devem ser ditas, esta seria a frase da capa. Pois bem, prosseguindo. Você perguntou, Deus, ele decretou a queda ou não? Veja só, o nosso debate é sobre lapsarianismo. Para o lapsarianismo, não interessa se Deus decretou a queda ou permitiu. Porque decretou ou permitiu a queda não faz parte do debate sobre lapsarianismo, faz parte de outro debate, decretos divinos. Lapsarianismo é infralapsariano, supralapsariano e por aí vai. Decretos divinos é determinista rígido, determinista moderado, compactibilista, fatalista. A pessoa pode ser fatalista e supralapsariano, assim como pode ser determinista e supralapsariano. Ou talvez pelo contrário, pode ser infralapsariano e determinista. Ou fatalista e infralapsariano. Uma coisa não impede a outra, ok? São duas áreas completamente distintas. Na minha opinião, uma pergunta que não faz parte do debate, Deus, ele não precisou decretar a queda, visto que, note essa frase, visto que toda a organização que ele fez colaborou para a queda. O que era necessário para que a queda viesse a acontecer? Árvore, Eva, Adão, serpente, Éden. Deus juntou todas essas coisas. Se você solta uma bola de boliche, você precisa decretar que ela caia? Ou empurrar ela para baixo para ela cair? Não, ela vai cair. Junte todas essas coisas: Adão, árvore, Eva, serpente, jardim. Há o pecado. Deus não precisou decretar o pecado para que acontecesse. Deus precisou simplesmente colocar os elementos ali. E então, o homem, a partir de sua liberdade, e o homem era livre no Éden, tanto que o calvinismo diz isso, a partir da definição de Agostinho de Hipona, século IV, simplesmente utilizar a sua liberdade para fazer aquilo que necessariamente ele ia fazer, que é o pecado. Mais cedo ou mais tarde, o homem ia pecar. Ok? Deus não precisou empurrar a bola de boliche para baixo para ela cair mais rápido, sendo que ele sabia que ela ia cair, sendo que ele sabia que o homem ia pecar, não precisou decretar nada. Irmã Jasmine, a senhora tem 3 minutos para exercer a sua terceira e última réplica, ok? Assim que a senhora ouvir, sinta-se à vontade para a sua terceira e última réplica, lembrando, 3 minutos. Certo, vamos lá para a última consideração, para a última réplica. Não, eu não estou confundindo o debate sobre lapsarianismo com decretos, com nada disso. Eu te fiz essa pergunta porque eu tenho um propósito específico com ela. Logo no início, você disse que a incoerência do supralapsarianismo é dizer que Deus condena as pessoas antes mesmo dela fazer alguma coisa, que é ilógico. Deus escolher, o decreto de escolher ou reprovar pessoas antes mesmo da própria queda. Isso é impossível. As pessoas precisam fazer algo antes para que Deus as reprovasse. No entanto, o pecado não é a causa última da condenação, e sim a queda. Uma vez que estamos de acordo também, como você defende, muito calvinista, de que o homem não tem livre-arbítrio. A consequência, após a queda, a sua natureza necessariamente é inclinada para o pecado. Então ele peca como consequência da sua natureza. Então a consequência da sua condenação é a sua própria natureza após queda. Então a causa da condenação é a queda. Então sim, a causa primária da condenação foi decretada por Deus antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Por isso eu te perguntei se Deus decretou a queda ou não. Porque se você dissesse para mim, fiel como você foi no início do debate, de que Deus tinha decretado a queda, temos aí, isso é supralapsarianismo. Porque, como eu disse, a causa primária da condenação não é o pecado em si, assim como a causa da salvação também não é o pecado em si. A causa da salvação é o beneplácito da vontade, a causa da condenação é o beneplácito da vontade e consequência da queda através da natureza corrompida. Mas quando você diz que, e agora já deixando o supralapsarianismo e infralapsarianismo, que Deus não precisou decretar a queda, e você tinha citado as confissões, eu me refugio no parágrafo 3 da CFW, já que temos que ser confessionais, que diz que Deus decretou imutavelmente todas as coisas, todas. E se todas, eu pressuponho que sejam todas, inclusive a queda, e é justamente por isso que eu digo que ela tem um erro de lógica no fim. Mas você disse que houve um conjunto da obra ali e aí a Eva pecou, mas dentro do exercício da sua liberdade. O problema disso é que, se mais cedo ou mais tarde, se ele estava livre, ele também estava livre para não pecar. O que poderia frustrar o plano de Deus, que era a possibilidade da queda, ou seja, todo o decreto, todo aquele plano que ele tinha feito antes,
de Cristo, de vir salvar a humanidade, de ser glorificado através de Deus, subjugando tudo que existe, tudo poderia ser frustrado se Eva tomasse a decisão certa, que no caso era errada, certo? E você pressupõe que o homem, quando você disse que mais cedo ou mais tarde ele ia pecar, que ele já tinha uma natureza pecaminosa antes mesmo da queda. E quem pôs essa natureza pecaminosa? E aí geramos um outro problema do pecado. Antes do pecado, o homem já tinha inclinação a pecar. Entendeu por que não faz sentido? Em minha última fala, eu gostaria de agradecer a equipe de administração do grupo Calvinistas de Dortes, bem como a irmã Jasmine, que fez um contraponto aqui comigo. E o meu agradecimento vai em especial a todos os ouvintes que até então puderam acompanhar esse debate que, ao meu ver, foi muito rico de informações. Fiquei muito feliz ao poder demonstrar que o movimento histórico calvinista é um movimento infralapsariano e o movimento infralapsariano é o único movimento que consegue conciliar justiça de Deus de forma coerente, porque Deus é justo ao dar o castigo a quem merece o castigo. Então, primeiro Deus contempla o pecado para depois eleger. Deus não elege sem motivo algum. Deus não elege para nada. Ele elege porque precisa salvar as pessoas. E se precisa salvar, é porque ele já viu o pecado. Muito agradecido por toda essa oportunidade. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente meu pai, minha mãe, não, brincadeira, gente. Agradecer a todos que ouviram, a Lion, a direção do debate, a organização. Mas eu quero também pedir desculpas aos supralapsarianos que não se sentiram representados, que gostariam que eu fosse um pouco melhor, mas já me justificando que debati sem anotações, sem Bíblia, no meio de uma mudança, então eu peço perdão a vocês caso vocês não tenham se sentido representados. Gostaria de dizer também que, ao menos dentro das limitações que eu tive, me senti satisfeita com o debate, trouxe bastante informações dos dois lados, parabenizar o Laio, saiu muito bem também, e dizer que, se ele vai escrever um livro com a minha frase na capa, eu exijo que ele saiba pronunciar meu sobrenome. Obrigada a todos. Queria aqui, de antemão, já agradecer aos nossos nobres debatedores, a irmã Jasmine e o irmão Lion, por ter abrilhantado essa noite esse debate conosco aqui, o nosso 12º debate. Queria agradecer a cada um de você que ficou aqui ouvindo nesta noite conosco o debate e a cada um que irá ver no nosso canal no YouTube. É para vocês que a gente faz tudo isso, a gente se esforça no dia a dia para que vocês sejam edificados através da palavra de Deus. Agradeço em nome da administração do grupo e até uma próxima. Valeu? Muito obrigado.